Fala, fiel torcida! Como estão vocês? Hoje estamos aqui para falar de uma notícia que está bombando nos bastidores do nosso querido Corinthians. A possibilidade de Nino, o zagueiro do Zenit, desembarcar em São Paulo e vestir a camisa alvinegra está movimentando as redes sociais e fazendo o coração da torcida bater mais forte. Para os apaixonados pelo Timão, essa notícia é quase uma explosão de esperança. Estamos diante de uma oportunidade que pode transformar a nossa defesa e, consequentemente, o nosso desempenho na temporada. Mas calma! Antes de mergulharmos de cabeça nessa história, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians. A Fiel precisa estar sempre bem informada, e nós estamos aqui para isso. Agora, voltando ao nosso assunto, vamos contextualizar essa situação do Corinthians, que se encontra em um momento decisivo na tabela. O clube tem enfrentado dificuldades nas últimas rodadas, e a pressão por resultados só aumenta. A torcida clama por reforços, e a sondagem por Nino é um sinal de que a diretoria está atenta às necessidades do elenco. Nino, que fez um excelente trabalho no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu, é um zagueiro que possui uma boa leitura de jogo, além de ser forte nos duelos aéreos. Isso é algo que nosso setor defensivo, muitas vezes criticado, precisa urgentemente. A chegada de um jogador dessa qualidade poderia trazer um novo ânimo ao grupo, ajudando na reconstrução da confiança da equipe e na busca por melhores colocações nas competições em que estamos inseridos. Mas o que pode ser ainda mais intrigante é a forma como a torcida vai reagir a essa possível contratação. Para muitos corintianos, Nino não é apenas um nome, mas um símbolo de qualidade e garra, características que a Fiel valoriza profundamente. O zagueiro tem a capacidade de se tornar um ídolo, assim como outros grandes defensores que já passaram pelo clube. O que podemos esperar dessa movimentação? Será que a diretoria vai conseguir trazer Nino para o Timão? E como isso pode impactar a nossa trajetória nas competições? Expandindo ainda mais essa ideia, sabemos que o Corinthians, ao longo dos anos, sempre teve uma relação intensa com seus jogadores, especialmente aqueles que atuam na defesa. Lembremos de zagueiros como Chicão e, mais recentemente, Gil, que deixaram sua marca e se tornaram ídolos. A identificação do torcedor com o jogador é algo que pode fazer toda a diferença dentro de campo. E Nino, ou Nino em potencial, parece ser esse tipo de jogador que pode criar uma conexão rápida com a torcida. Além disso, a sondagem por Nino não é apenas um reflexo das necessidades do time, mas também uma estratégia para mostrar que o Corinthians deseja se fortalecer, principalmente em um momento crítico. Estamos falando de um clube com uma história rica, que não se contenta em apenas participar, mas que busca sempre a vitória. A sensação de que estamos em uma busca ativa por melhorias no elenco pode gerar um efeito positivo na moral da torcida e da equipe. Isso pode ser um divisor de águas nesta temporada, onde as expectativas são altas e a pressão é constante. Portanto, Fiel, agora que já temos claro o panorama atual do Corinthians e a importância da possível contratação de Nino, vamos explorar mais a fundo como essa mudança pode impactar a defesa do nosso amado Timão e o que isso pode significar para o nosso desempenho nas próximas rodadas. Preparem-se, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais emocionante. Visualiza a cena, a Arena Corinthians lotada, a torcida vibrando, e, no meio do gramado, Nino vestindo a camisa alvinegra. Essa imagem não é apenas um sonho, é uma possibilidade real que pode transformar a nossa defesa. E o que isso significa taticamente para o nosso time? A chegada de um zagueiro como Nino pode ser um divisor de águas na forma como o Corinthians defende, e aqui vamos explorar como essa mudança pode impactar a estrutura da equipe e as estratégias do nosso treinador. Nino é um jogador com características que se encaixam perfeitamente no que a torcida e a comissão técnica esperam de um defensor moderno. Ele não é apenas um bom marcador, sua leitura de jogo é impressionante. Muitas vezes, ele se posiciona de forma a interceptar passes e ajudar na construção desde a defesa. No Corinthians, onde a pressão muitas vezes é alta e os adversários buscam explorar as fragilidades defensivas, a chegada de um jogador com essa visão pode ser fundamental. Agora, imagina a cena, Nino em campo, a fiel torcida gritando seu nome, e a energia da arena impulsionando o jogador a se adaptar rapidamente ao estilo corintiano. Essa conexão entre a torcida e o jogador é vital.
A pressão e o apoio da Fiel podem ser o combustível que Nino precisa para se destacar. Pensando em termos práticos, podemos imaginar como ele se encaixaria no sistema de jogo que o treinador tem utilizado. O Corinthians frequentemente joga com uma linha de 4 defensores, e Nino poderia atuar ao lado de um zagueiro mais experiente, como o Gil. Essa combinação pode trazer um equilíbrio perfeito, a experiência e a presença física de Gil, junto com a leitura de jogo e a velocidade de Nino. É uma dupla que pode causar calafrios nos atacantes adversários e trazer uma nova solidez à nossa defesa. Além disso, a versatilidade de Nino é outro aspecto que não pode ser ignorado. Ele tem a capacidade de jogar tanto na zaga central quanto como lateral, se necessário. Em um campeonato tão disputado como o brasileiro, a flexibilidade tática é um trunfo importante. Se o treinador precisar adaptar o time durante uma partida, ter um zagueiro que pode mudar de posição com facilidade é algo que faz toda a diferença. Estamos falando de um jogador que pode se adaptar a diferentes situações, o que pode ser crucial em jogos decisivos. Como isso tudo reflete na performance da equipe? Vamos lembrar que a defesa é a primeira linha de ataque. Um setor defensivo sólido não apenas impede que o adversário marque, mas também possibilita que o time saia jogando com mais segurança. Quando os zagueiros têm confiança, a posse de bola tende a ser mais tranquila, permitindo que os jogadores de frente se movimentem e criem mais oportunidades de gol. A chegada de Nino poderia, assim, criar uma dinâmica em que a equipe se sente mais à vontade para atacar, sabendo que sua retaguarda está bem protegida. Mas e a torcida? A torcidinha não vai ficar de fora. Nino deve rapidamente conquistar o coração da Fiel com seu estilo de jogo aguerrido e comprometido. A torcida espera de um zagueiro não apenas segurança defensiva, mas também determinação e garra. E Nino tem esses ingredientes em sua essência. Ele é um jogador que gosta de ir à disputa, de mostrar que está ali para dar a vida pela camisa. Essa atitude ressoaria com os valores que o Corinthians sempre defendeu. Ainda assim, é importante lembrar que todo novo jogador precisa de um tempo para se adaptar ao clube, à cidade e à cultura corintiana. A pressão é grande, e Nino terá que lidar com as expectativas que vêm junto com a camisa 4 do Timão. Contudo, se ele conseguir se encaixar e mostrar seu valor, a Fiel certamente fará dele um dos seus. Portanto, Fiel, enquanto seguimos na análise do impacto que Nino pode ter na defesa do Corinthians, que tal refletirmos um pouco? Como vocês veem a adaptação dele ao estilo do Timão? Será que a sua chegada poderia ser a resposta que precisamos para solidificar nossa defesa? Deixem seus comentários, porque a voz da torcida é sempre fundamental nesta história. Agora, vamos olhar para o que essa movimentação no mercado realmente representa para o Corinthians. A sondagem por Nino não é apenas uma busca por um jogador, é uma jogada estratégica que pode mudar o rumo do Timão no cenário do futebol nacional e internacional. Mudança no perfil de contratações nos últimos anos, o Corinthians tem se reinventado nas contratações. A diretoria busca jogadores que não apenas tenham qualidade técnica, mas que também se alinhem à filosofia do clube. Nino, com sua trajetória no Brasil e experiência na Europa, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Ele traz uma bagagem valiosa que pode enriquecer ainda mais o nosso elenco. A torcida pode esperar um jogador que não só defenda, mas que também contribua para o jogo ofensivo, algo que a Fiel sempre valoriza. Custos e negociações. Mais e os custos? Essa é uma questão crucial. Nino está no Zenit, um clube europeu, e as negociações podem ser complicadas. A diretoria do Corinthians terá que ser astuta para lidar com os valores e exigências do Zenit. O que parece uma simples sondagem é, na verdade, uma movimentação que envolve táticas financeiras complexas. O Timão precisa ser cuidadoso para não comprometer seu orçamento, mas também não pode deixar passar a chance de trazer um jogador que pode revolucionar a defesa. Concorrência no mercado. E não podemos esquecer da concorrência. O Corinthians não é o único clube interessado em Nino. Outros times, tanto do Brasil quanto do exterior, estão de olho no zagueiro. Isso pode elevar o preço e tornar as negociações ainda mais desafiadoras. O Timão precisa agir rápido e com decisão. A história recente nos mostrou que perder uma oportunidade pode significar ficar para trás em relação aos rivais.
A Fiel não quer ver o clube sendo ultrapassado nessa corrida. Impacto em visibilidade e marketing. Outro ponto importante é o impacto que a chegada de Nino pode ter em termos de visibilidade e marketing. O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro e mundial, e uma contratação de peso como essa pode atrair ainda mais atenção para o clube. Ter Nino no elenco pode aumentar a confiança da torcida e despertar o interesse de patrocinadores e da mídia. Um jogador renomado pode trazer um retorno significativo, tanto em vendas de camisas quanto em contratos de patrocínio. Expectativa da torcida. Mas, sem dúvida, a maior expectativa é sobre o que Nino pode realizar dentro de campo. A torcida espera que ele chegue e faça a diferença imediatamente. Assim como outros jogadores que se destacaram ao chegar ao clube, a Fiel quer ver Nino transformando sua presença em vitórias e conquistas. Isso nos leva a pensar: será que o Corinthians está pronto para essa investida? Como os torcedores se sentem em relação à possibilidade de Nino como novo reforço? A reação da Fiel é sempre crucial. O que podemos esperar do apoio da torcida diante dessa movimentação? É um momento em que a união entre time e torcida se faz ainda mais necessária. Quando a torcida se mobiliza em torno de um jogador, cria-se um ambiente propício para que ele se sinta em casa e dê o seu melhor. A pressão e o carinho que vem dessa conexão podem ser fundamentais para o sucesso de Nino no Corinthians. Então, Fiel, como vocês veem essa possibilidade de contratação? Acham que o Corinthians tem o que é preciso para garantir Nino em seu elenco? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos acompanhar essa expectativa. Agora, precisamos olhar para o passado e refletir sobre como os jogadores de defesa se tornaram ícones do Corinthians. Comparar Nino a zagueiros que marcaram época no clube é uma forma de entender a importância que a chegada dele pode ter para a torcida e o legado que ele pode deixar. O Timão sempre teve defensores que não apenas atuaram bem, mas que também se tornaram verdadeiros símbolos de garra e determinação. Um exemplo que vem à mente é Chicão, que se destacou em momentos cruciais da história recente do Corinthians. Seu papel na conquista da Libertadores em 2012 é lembrado até hoje. Chicão não era apenas um zagueiro, ele era um líder dentro de campo, alguém que inspirava seus companheiros e que tinha uma conexão profunda com a torcida. Ele se tornou um verdadeiro ícone, e essa é a expectativa que muitos têm em relação a Nino. Será que ele pode ser o novo Chicão do Corinthians? A pressão é grande, mas a Fiel adora um desafio. Outro nome emblemático é o de Gil. O zagueiro, que teve uma passagem marcante pelo clube, é um exemplo de como a determinação e a entrega podem fazer toda a diferença. Gil foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015 e na Copa do Brasil de 2018, sempre se destacando pela sua garra e comprometimento. A torcida adora zagueiros que se entregam, que vão à guerra e que dão o sangue pela camisa. Nino tem potencial para se inserir nessa linhagem. Sua trajetória no futebol e suas características de jogo fazem dele um candidato ideal para se tornar um novo ícone no Timão. E não podemos esquecer de nomes como Mauro, que fez história nos anos 70, e foi um dos grandes zagueiros do Corinthians, ajudando a construir a base de um time vencedor. Mauro era conhecido pela sua inteligência em campo e pela capacidade de leitura de jogo, algo que Nino também demonstra ter. Essa conexão com a história do clube é fundamental, pois a torcida espera que Nino entenda a grandeza do Corinthians e abrace essa cultura. A paixão da Fiel por seus defensores vai além do futebol, é uma questão emocional. Aqueles que conseguem conquistar a torcida se tornam lendas, e isso é algo que Nino terá em mente ao vestir a camisa 4. Mas não é só sobre o passado, também é importante olhar para o futuro. A chegada de Nino pode abrir portas para uma nova era na defesa do Timão. O que ele pode trazer para o campo em termos de inovação tática e liderança? Estamos falando de um jogador que não apenas deve se adaptar, mas também pode influenciar seus companheiros, trazendo novas ideias e uma mentalidade vencedora. A Fiel também tem um papel fundamental nessa história. A maneira como a torcida recebe Nino pode determinar sua adaptação e desempenho. Se a torcida abraçar Nino desde o início, ele terá um fator motivacional extra para se destacar. O Corinthians é conhecido por sua intensidade, e um zagueiro que se compromete com a energia do clube certamente será valorizado. Assim, a conexão entre o jogador e a torcida pode ser a chave para o sucesso.
Com isso em mente, é fascinante imaginar como Nino pode se tornar parte dessa rica tradição de zagueiros que deixaram sua marca no Corinthians. Ele pode ser mais do que apenas um jogador, pode se tornar um símbolo de perseverança e conquistas. Agora, Fiel, quero saber sua opinião. Como vocês veem Nino se encaixando nessa história gloriosa do Timão? Acham que ele tem o potencial para se tornar um novo ícone da defesa? Comentem suas expectativas. Chegamos ao capítulo final dessa nossa jornada sobre a possível contratação de Nino e seu impacto no Corinthians. Agora, vamos integrar todos os ângulos que abordamos e refletir sobre o que a Fiel pode esperar do time com Nino no elenco. A expectativa é alta e as emoções estão à flor da pele. Primeiro, revivemos a importância da chegada de Nino no contexto atual do Corinthians. A defesa é um setor que precisa de reforços, e a presença de um zagueiro de qualidade pode ser decisiva para o desempenho da equipe. Taticamente, Nino traria uma nova dinâmica, o que poderia resultar em uma maior segurança defensiva e, consequentemente, uma confiança renovada para os jogadores de ataque. Em seguida, discutimos o cenário do mercado e como a contratação de Nino pode representar uma estratégia inteligente por parte da diretoria do Corinthians. A concorrência é feroz, mas a possibilidade de trazer um jogador com experiência internacional e habilidade técnica é como um grito de alerta para o resto do futebol brasileiro. O Corinthians está de olho e não pretende ficar para trás. Abordamos também a rica tradição de zagueiros que marcaram época no clube. A história do Timão é repleta de defensores que se tornaram ídolos, e a chegada de Nino pode ser uma oportunidade para ele se inserir nesse seleto grupo. Todos esses fatores são cruciais para entender que a chegada de Nino não é apenas uma questão de técnica, mas também um reflexo do desejo da torcida por um time competitivo, que saiba honrar a tradição corintiana. Por fim, é fundamental ressaltar o papel da torcida nessa história. A Fiel tem o poder de impulsionar Nino e todos os jogadores a darem seu melhor. A conexão emocional entre o jogador e a torcida é essencial, e Nino precisará sentir essa energia desde seu primeiro dia no clube. O apoio da torcida pode fazer toda a diferença em sua adaptação e em seu desempenho em campo. Agora, Fiel, eu deixo uma pergunta no ar. Como vocês se sentem em relação a essa possível contratação? Acreditam que Nino pode ser a peça que faltava para o Corinthians brilhar ainda mais nesta temporada? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos continuar acompanhando essa movimentação nos bastidores do Timão. Voltamos em breve com mais notícias, então já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima, Fiel!